estão deixando a gente sonhar. Qual que é a estratégia da campanha? Nós estamos com 14%. Não é por mim, não é pela Erundina, é pelo que a gente acredita, é pelo que a gente sonha. A chance da gente chegar no segundo turno, de virar o jogo de verdade, de ganhar, de passar o russomano, é todo mundo se envolver. O crescimento que a gente tem visto da nossa candidatura nas pesquisas é o que a gente tem sentido no dia a dia da campanha, na rua, na rede, cada live, a cada agenda que a gente vê é um clima virando, é um jogo virando na maior cidade do Brasil. Muita gente estava triste, deprimida com tudo que aconteceu nos últimos anos no país. O que aconteceu em 2018, Bolsonaro, bolsonarismo, essa cultura do ódio tomando conta de tudo. Mas como disse Pepe Mujica, não tem nem vitória definitiva e nem derrota definitiva. O que a gente está vendo é uma onda se formar aqui em São Paulo, mas que tem impacto em todo o Brasil. O que nós vamos falar hoje no nosso Café com Bolos é o significado dessas próximas 3 semanas para a nossa cidade e para a nossa democracia. E hoje não podia ser diferente, no meio da campanha a gente resolveu gravar o nosso Café com Bolos aqui, ó, no comitê de campanha. E aí, gente, dá um oi aí pro Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Nós estamos crescendo. Essa semana saiu mais uma pesquisa, a do Datafolha. O russomano caiu 7 pontos e nós já estamos tecnicamente empatados com ele no limite da margem de erro. Tem mais, a gente cresceu muito entre os jovens e já estamos liderando com 27% entre a juventude até 25 anos na cidade de São Paulo. Os jovens, os mesmos jovens que tiveram na linha de frente contra a ditadura militar, os mesmos jovens que ajudaram a derrubar Fernando Collor de Mello, os mesmos jovens que construíram o tsunami da educação ano passado contra Bolsonaro, milhões nas ruas, são eles que vão liderar a mudança na cidade de São Paulo. Na pesquisa espontânea, que é aquela em que pergunta em quem você vai votar, mas não dá as opções, e a pessoa tem que dizer, é o voto mais de convicção, nós estamos em primeiro lugar, tecnicamente empatados com Bruno Covas e com Russomano. Uma coisa, Galo, que eu tenho ouvido muito, jornalista falando em entrevista e tal, o Boulos está muito bem na classe média, entre os jovens e tal, mas também quem tem renda de mais de 5 salários mínimos e tal, mas está mal ou crescendo menos na periferia, entre quem ganha menos de 2 salários, quem tem ensino fundamental. Tá bom, são os dados da pesquisa, estão ali, tem que brigar contra o número. Mas o que as pessoas não consideram é a questão da taxa de conhecimento. O que é a taxa de conhecimento? O pesquisador vai lá e pergunta, você já ouviu falar no Boulos? Você já ouviu falar no Russomano? Você já ouviu falar no Covas? A taxa de conhecimento do Russomano e do Covas é quase 100%. Um é 97%, o outro é 98%. A cidade conhece. O Russomano porque está papagaiando na televisão há 200 anos e o Covas porque é o prefeito da cidade. Apesar de não ter sido eleito, né, o Dória abandonou a cidade, deixou para ele, mas o cara é o prefeito, estava lá durante o período mais crítico da pandemia, todo dia lá dando entrevista coletiva, as pessoas conhecem. Se gostam ou não é outra história. Agora, a nossa taxa de conhecimento é muito mais baixa. Nós temos 57% de taxa de conhecimento. Ou seja, 43% da cidade não sabe quem eu sou. E mesmo assim, a gente está em terceiro lugar com 14% dos votos. Nosso tempo na televisão é 17 segundos, do Bruno Covas 3 minutos e meio. Aí já começa a desigualdade. Os debates, que também aumenta a taxa de conhecimento, as redes de TV cancelaram. A gente falou disso no outro Café com Bolos. Ou seja, é aquela história do Davi contra Golias. Tudo que os meus adversários não querem é esse aumento da taxa de conhecimento. Porque quanto mais a gente se torna conhecido na cidade, mais a gente cresce. Então, o desafio da campanha, é nisso que nós estamos focados, é aumentar a taxa de conhecimento, principalmente nas periferias, que é onde ela está menor. Por isso eu estou indo cada dia numa região diferente da cidade. Na periferia, estava lá semana passada, São Miguel, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Itaquera, Parque do Carmo, só Zona Leste. Zona Norte, Brasilândia, Peru, Pirituba. Zona Sul, final de semana, agora fazendo uma baita carreata lá no fundão do Jardim Ângela, Emboimirim, Jardim São Luís, Capão Redondo, lá no Campo Limpo, que eu tô direto. Ou seja, nós estamos indo conversar com lideranças, conversar com as pessoas, que a pandemia coloca um limite. Não dá pra gente fazer um comíciozão lá na Praça do Forró, lá em São Miguel. Então assim, dentro desse limite, conversar com os grupos de cultura, de escutar, de ampliando. E essas lideranças são amplificadoras, de fazer uma carreata
passeata no bairro, de fazer lá uma roda de conversa numa laje, como eu fiz no Capão outro dia com os desempregados. E isso vai aumentando no boca a boca. É a famosa rádio peão. A gente não tem o tempo de TV na Globo, tiraram a gente dos debates, mas a rádio peão tá funcionando. Tanto é que o que esse Datafolha mostrou também, apesar de em ritmo mais lento, nós estamos crescendo na periferia também. Você sabe, cara, por que o Russomano ganhou essa fama de cavalo paraguaio? Por que ele tá derretendo agora de novo nas pesquisas? E por que aconteceu isso em eleições anteriores? As pessoas têm a imagem de um apresentador de televisão. Por isso que ele sempre começa lá em cima. Porque as pessoas conhecem ele e tem essa imagem de alguém que, a princípio, tá defendendo o consumidor, tá defendendo ela e tal. Construiu isso na TV. Mas quando começa o tete-a-tete, quando começa a ser questionado, não resiste. O que o Russomano tem para dar para São Paulo? Qual é a trajetória que ele tem para oferecer para o povo pobre, para as pessoas na cidade? Um negócio assim de, sabe, fui visitar a casa da Cleide, ela me recebeu junto com um companheiro dela, o Oman, que foi aquela operadora de caixa que foi humilhada pelo Russomano. Lá atrás, há mais de 10 anos, que é o vídeo que voltou nas campanhas agora. Isso é um problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui? Uma história como essa revela caráter, né? E acho que as pessoas começam a ver. Quando aparece de novo, fala, alguém que humilha um outro que está numa situação mais vulnerável, aí começa a aparecer um monte de negociado, de falcatrua, quais são as votações que ele teve no Congresso Nacional, está defendendo agora auxílio emergencial, mas votou pela redução dos 600 por 300 reais como deputado, como ele votou na reforma trabalhista, que tirou direito, como ele votou na reforma da Previdência, como ele gere os seus próprios negócios. O negócio do bar do Alemão lá em Brasília, pegava gorjeta, pegava 10% de garçom, gente. Quando isso começa a aparecer, a rejeição dele aumenta, ele derrete. É isso que começa a acontecer de novo. É claro que não é cachorro morto, ele é o candidato do Bolsonaro em São Paulo. O Bolsonaro tem uma rejeição em São Paulo, mas o Bolsonaro também tem uma base de apoio. Nas próximas 3 semanas, nós vamos ter uma batalha que é uma batalha contra o bolsonarismo. É uma batalha para tirar o ódio, o atraso do segundo turno em São Paulo. Porque imagine um segundo turno Bolsodória. É entre essas duas coisas que São Paulo vai ter que escolher. Bicho, estava conversando com o Paulo Galo. Paulo Galo, muita gente deve conhecer, é dos entregadores antifascistas, uma das pessoas que ajudou a puxar o break dos apps em julho. Um cara de uma consciência política formidável. E o Paulo Galo está ajudando na campanha, a gente fez uma parceria. A campanha trouxe alguns entregadores, estão fazendo delivery de material. Para a pessoa que quer fazer o comitê na sua casa, a gente chama de comitê doméstico. Pô, eu quero receber um material para distribuir no meu bairro, para distribuir para minha família, botar uma placa na minha casa, sugerir que meus vizinhos coloquem e tal. E aí, as pessoas estão se cadastrando no nosso site e os entregadores vão levar. O Galo estava me dizendo, estava outro dia na avenida com o baú dele tá personalizado, parou numa viagem, 2, 3 carros pedindo, tem como dar um, tem como dar um. Ele teve que parar para dar parte do material que estava levando para alguém. É uma onda. Acho que isso é o mais bonito que a gente está fazendo aqui em São Paulo agora. Nós estamos resgatando um jeito de fazer política que é com as pessoas, que é com engajamento, que é com verdade, que é com esperança, que é com ouro brilhando. As pessoas estão indo, ninguém está, campanha, nós estamos fazendo as pessoas de fato voltarem a sonhar. Essa coisa do cara parar o Paulo Galo e pedir dar aqui um adesivo. Quantas vezes eu não estou sendo parado, estou com um Celtinha andando na marginal de um lugar para o outro e as pessoas param e pedem para tirar foto. Tá um clima muito forte de virada. Celtinha virou personagem, se botar o Celtinha candidato, ganha no primeiro turno. Esse clima tem muito a ver com 88. 88 eu era moleque. Quem sou eu pra falar de 88? Eu tinha 6 anos de idade. Mas Erundina me falou disso. Eu falo com a Erundina todo dia. E ela fala, eu tô sentindo o cheirinho de 88. Ficou muito emblemático o que foi a eleição da Luísa em 88 para prefeita de São Paulo. Muita gente não conhece, gente inclusive da minha geração, que era pequeno, ainda mais quem veio de uma geração depois. Você estava na redemocratização do Brasil, tinha acabado de promulgar a Constituição, não tinha tido presidente eleito ainda, só foi ter em 89, e teve eleição municipal em São Paulo. E aí tava lá, Maluf, favorito absoluto. No dia da eleição, Maluf já tinha escolhido o secretariado. Serra, o Leiva, que era o candidato a governador, e a Erundina, azarão. Imagina, mulher, nordestina, paraibana, assistente social, que estava nas favelas com o povo. Imagina, os 400 de São Paulo iam permitir isso. E ela falou que foi criando um clima. Esse clima que a gente estava falando aqui agora. Um clima de virada que vai. E aí teve uma semana antes da eleição, ainda teve um massacre da ditadura lá em Volta Redonda, numa greve da CSN, que se impactou também, as pessoas se revoltaram. E foi crescendo, criou uma onda no final. Erundina estava em terceiro nas pesquisas 5 dias antes da eleição. Ela ganhou a eleição. Essa coisa, sabe, de um sentimento que vai se criando na cidade, é uma coisa meio irresistível. Isso está gerando medo. Saiu uma matéria da Folha de São Paulo de que o Bruno Covas começa a se preocupar com a desidratação de Russomano. Como assim? O Russomano caiu, o Bruno Covas foi para a primeira, ele está preocupado que o Russomano caiu? Não. Porque ele quer ir para o segundo turno com o Russomano, gente.
Sabe que é mais fácil de ganhar. Essa altura do campeonato tem gente com diarreia lá no Palácio Bandeirantes, na prefeitura, no comitê do PSDB. Os caras estão com medo, porque é uma coisa real. Todo lugar que eu vou, uma agenda de campanha, tem alguém que faz um bolo. O pior é que o negócio é bom. E aí, eu tava emagrecendo, tava na linha, tava assim, igual o Russomano, caindo assim, ó, emagrecendo peso. E aí, de repente, começou as agendas mais fortes nos bairros, não sei o quê, voltou a subir. Eu fui outro dia lá no Jardim Perialto, numa agenda. Um dos melhores bolos que eu comi na minha vida. Bolo gigante, o pessoal decorou, era uma boleira, um recheio de creme de morango. Foi impressionante. Então, eu nem sei, me perdi aqui no que eu tava falando. Eu fui falar de bolo no negócio e me perdi. Você sabe onde é que eu perdi o raciocínio? O negócio em Bia tá ficando meio estranho. Pra isso que existem os editores, né? Eu já esperava a bateria de fake news que tem vindo. Quando eu decidi ser candidato a prefeito, eu já sabia o preço que isso ia ter. Agora, nós precisamos entender também o que está em jogo nessa eleição. É a cidade de São Paulo? É uma eleição municipal. Estamos discutindo o futuro da cidade nos próximos 4 anos. Mas o que está em jogo também é o Brasil. Como em toda eleição municipal de São Paulo e das grandes capitais do país. Não é a primeira vez, isso não é novidade. Mas agora mais do que nunca. Porque se o Bolsonaro ganha em São Paulo, imagine vocês, o Russomano ganha a eleição em São Paulo. É o projeto dele em 2022 de reeleição fortalecido. Se o Dória, o Bruno Covas, ganha a eleição em São Paulo, é o projeto do Dória presidencial. O que está em jogo é Brasil também. O que está em jogo é a defesa da democracia no país. Se a gente consegue impor uma derrota ao Bolsonaro e ao Dória, uma derrota ao Bolsodória, o significado que isso tem de começar a virar a chave no país é muito grande. É por isso que tanta gente está se mobilizando que também não é de São Paulo. Muita gente que está abraçando a nossa candidatura, que está indo nessa onda também, não necessariamente vota em São Paulo, mas porque percebeu o impacto que isso pode ter para o país. Derrotar o bolsonarismo começa agora. Se a gente derrota o Bolsonaro na maior cidade do Brasil, isso pode ser o começo da sua derrota no país todo em 2022. Esse é um sentido, para mim, muito importante dessa campanha. Eu tenho consciência da responsabilidade que a gente tem nessa campanha, de conseguir iniciar uma virada de jogo, sabe? 2018 foi um momento em que teve uma virada de chave no país, com a eleição do Bolsonaro. De lá para cá foi um país conflagrado, até a pandemia e com a postura nojenta, com a postura criminosa do Bolsonaro na pandemia, e que o Russomano agora dá aval, e daí no Socoveiro e por aí vai. E agora começa a aparecer a possibilidade dessa virada. A virada em São Paulo é também o início de uma virada no Brasil. Bom, gente, nesse Café com Bolos a gente tá no ritmo da campanha, tá no dia a dia da campanha, tá no comitê da campanha. É essa realidade que a gente tem vivido intensamente, de corpo e alma, e vamos viver nas próximas 3 semanas ainda mais. Nós falamos muito aqui o que significa esse projeto, essa nossa virada, o que está em jogo. Muita gente pergunta a nossa estratégia. Qual que é a estratégia da campanha, do Boulos e da Erundina? Eu vou falar para vocês a estratégia. É criar uma onda. Que cada um que já está decidido para votar em mim, na Erundina, entender que não é só um eleitor, que é também um ativista, é também um militante dessa campanha. Vê só, nós estamos com 14% no último Datafolha. Se cada pessoa que já decidiu votar em mim, na Erundina, convencer mais um, a gente vai para primeiro lugar nas pesquisas. Não é por mim, não é pela Erundina, não é pela turma que está aqui construindo essa campanha, dando sangue. É pelo que a gente acredita, é pelo que a gente sonha. A chance da gente chegar no segundo turno, de virar o jogo de verdade, de ganhar, de passar o Russomano, é todo mundo se envolver. Tomar essa campanha, botar no ombro, como sua também. Ser um militante da campanha, ser um marqueteiro da campanha, ser um ativista da campanha, ser um comunicador da campanha, ser um cabo eleitoral da campanha, no Zap, no grupo da família, na rua, no ônibus, no ponto de ônibus, com os vizinhos, com os amigos. Essa é a fórmula. É simples e transparente. Essa é a nossa estratégia. É ela que vai levar a gente para o segundo turno. É ela que vai promover uma virada histórica em São Paulo, que pode inaugurar um novo tempo nessa cidade. É ela que pode derrotar o ódio do bolsonarismo, que pode fazer a gente lavar nossa alma. Nós estamos falando de valores, nós estamos falando do país que a gente acredita, da cidade que a gente acredita. Estamos falando do futuro que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. É isso que está em jogo, não é pouca coisa. Sem sombra de dúvidas, as 3 semanas mais importantes da minha vida. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bolos.